Olá, turma, tudo bem? Bora lá para mais um dia na nossa leitura, mais um tempo aqui com a palavra. E eu tenho certeza que o Senhor vai continuar ministrando as nossas vidas através do profeta Jeremias. Vamos orar, gente, entregar esse momento para o Senhor e a gente já começa então a nossa leitura de hoje. Jesus, muito obrigada por esse dia, muito obrigado, Pai, por essa semana que já vai caminhando aí, Senhor, novamente para o final de semana. Nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem sido Pai presente, o Senhor tem sido aquele que zela, Senhor, pela nossa vida, pela nossa alma, que tem ministrado o nosso espírito de maneira tão poderosa, Jesus. Eu te louvo, Deus, eu te agradeço, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pela tua presença em nós. Obrigado pelo auxílio, por ser esse ajudador, esse consolador, esse amigo, Senhor, para as nossas horas difíceis e para também as nossas horas de alegria. Obrigada, Jesus, pelo consolo. Obrigada, Deus, pelo Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, nos conduzindo à verdade, nos conduzindo ao Senhor, nos conduzindo à santidade, nos conduzindo, Senhor, a esse lugar de relacionamento. O Espírito Santo tem nos convencido todos os dias, Senhor, de estar com o Senhor, de permanecer nesse lugar de intimidade. Obrigada, Jesus. Fica conosco mais um dia, Senhor. Ministra as nossas vidas para que sejamos transformados à tua imagem e à tua semelhança, Senhor. Amém. Amém, queridos? Vamos lá? Então, hoje, semana 33, dia 4, né? 10 de agosto. Quinta-feira, né? Segunda, terça, quarta, hoje já quinta-feira. Como os dias passam rápido, né? E Jesus é bom. Hoje nós vamos ler Jeremias 7, 8 e 9. Essa semana toda a gente vai estar dentro do livro do profeta Jeremias. E semana que vem também, né? Um profeta, um dos grandes profetas do Velho Testamento. Ele e Isaías foram os dois que tiveram maior escrito, né? Dentro do Antigo Testamento. Então vamos começar? Jeremias capítulo 7, versículo 1 diz assim: O Senhor mandou esta mensagem a Jeremias: Vá até a porta do templo e proclame esta mensagem ao povo. Povo de Judá, ouça esta mensagem do Senhor. Escutem, todos vocês que atravessam estas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel: apesar de todos os seus pecados, se vocês abandonarem seus maus caminhos, eu deixarei que vocês vivam em sua própria terra. Não se deixem levar pelas mentiras de quem diz: o templo é do Senhor. Este é o templo do Senhor. Este é o templo do Senhor. Vocês só poderão continuar vivendo aqui se deixarem de lado seus maus pensamentos e suas maldades, se procurarem ser justos uns com os outros, se pararem de explorar o estrangeiro, os órfãos e as viúvas, se não derramarem sangue inocente neste lugar e se deixarem de adorar falsos deuses como fazem hoje, para a sua própria desgraça. Então eu permitirei que vocês continuem vivendo nesta terra, a terra que dei aos seus antepassados desde a antiguidade para sempre. Mas ouçam, vocês estão confiando em mentiras, em palavras enganosas e sem valor. Afinal de contas, vocês pensam que podem roubar, matar, mentir, cometer adultério, jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês nem conheceram, e depois aparecer diante de mim, neste templo que leva o meu nome, e dizer: estamos seguros, para depois seguirem nas suas práticas repugnantes? Vocês pensam que o meu templo é um esconderijo de ladrões? Eu vejo muito bem tudo o que está acontecendo, diz o Senhor. Vão até Siló, a primeira cidade onde o povo de Israel me adorou. Vejam o que eu fiz com ela, por causa da grande maldade do meu povo Israel. E agora farei o mesmo aqui, por causa dos terríveis pecados que vocês cometem. E não foi por falta de aviso, porque todos os dias, desde o nascer do sol, eu falei e avisei, mas vocês não quiseram me escutar. Chamei muitas vezes, mas vocês não responderam.
Eu vou destruir este templo, que é conhecido como o templo do Senhor, no qual vocês confiam, o lugar de adoração que dei a vocês e aos seus antepassados, o mesmo que fiz a Siló. Expulsarei todos vocês da minha presença, como escravos, exatamente como fiz com os seus compatriotas, o povo de Efraim. Por isso, Jeremias, não faça orações a favor deste povo, não chore por causa dele, não faça súplicas ou pedidos de ajuda, porque eu não ouvirei uma palavra sequer. Será que você não enxerga o que esse povo anda fazendo nas cidades de Judá e pelas ruas de Jerusalém? Veja as crianças apanhando lenha, os pais acendendo fogo e as mulheres amassando a farinha para fazer bolos. Depois oferecem esses bolos à rainha do céu. Além disso, derramam ofertas a outros deuses para provocarem a minha ira. Mas será que é a mim que eles estão ofendendo? Pergunta o Senhor. Não estão prejudicando a si mesmos, procurando a sua própria desgraça? Por isso, assim diz o soberano, o Senhor: vou derramar sobre este lugar a minha ira e o meu furor sobre os homens, os animais e as árvores do campo, como também sobre a plantação. Tudo será destruído como fogo que não se apaga. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel: chega de ofertas queimadas e sacrifícios. Eles nada valem para mim. Aproveitem toda essa carne como alimento. Quando tirei seus pais do Egito, não eram sacrifícios e ofertas queimadas que eu desejava deles. A minha ordem foi a seguinte: obedeçam a mim, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu lhes mostrar, para que tudo corra bem. Mas eles nem quiseram saber disso. Preferiram fazer suas próprias vontades, continuar com seus maus caminhos e agir baseados em seu coração pecador e rebelde. Andaram para trás em vez de andar para frente. Desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje, eu venho enviando os meus servos, profetas, dia após dia. Mas nem eles, nem vocês quiseram ouvir as minhas palavras ou obedecer a minha lei. E vocês foram mais teimosos e desobedientes que seus pais. Quando você, Jeremias, anunciar ao povo de Judá tudo o que eu vou fazer com eles, não espere que deem atenção às suas palavras. Quando você anunciar em alta voz o que vai acontecer, saiba desde já que ninguém vai se importar. Diga a eles: vocês são o povo que se recusa a obedecer ao Senhor, o seu Deus, e que não aceita a sua correção. Mesmo sendo castigado, não aprende a verdade e se afunda cada vez mais na mentira. Ah, Jerusalém, corte seus lindos cabelos, raspe a cabeça envergonhada, chore sua desgraça no alto dos montes estéreis, porque o Senhor já rejeitou e abandonou esta geração que provocou a sua ira. O povo de Judá pecou sem parar, bem à minha frente, diz o Senhor. Puseram suas imagens horríveis no templo que leva o meu nome, poluindo a minha casa. Construíram um altar chamado Tofete no vale de Rinom. Sobre ele queimam seus filhos e filhas como sacrifícios aos seus deuses. Uma maldade tão horrível que eu nem sequer poderia imaginar. Quanto mais ordenar que eles a fizessem. Mas está chegando o dia em que aquele lugar não será mais chamado Tofete ou Vale de Rinom, mas Vale da Matança, pois ali enterrarão os corpos até que não haja mais lugar. Os corpos mortos do meu povo servirão de comida às aves e aos animais, e não haverá ninguém para espantá-los. Farei sumir das cidades de Judá e das ruas de Jerusalém as cantigas alegres e o riso. Farei desaparecer as vozes do noivo e da noiva, e a terra se tornará um monte de ruínas. Capítulo 7, Jeremias está recebendo palavras, do Senhor que ele vai transmitir ao povo. Aqui o texto é claro em dizer que o Senhor mandou Jeremias mensagens, 2 ou 3 mensagens a gente encontra dentro do texto aqui todo, onde o Senhor vai falando que não há mais tempo para que Judá e Jerusalém se arrependa. O castigo já está decretado. E algumas vezes nós vamos ouvir esse tipo de texto que o Senhor falou a Jeremias. No versículo 16, ele diz assim, por isso, Jeremias, não faça orações a favor deste povo.
Não chore por causa dele, não faça súplicas ou pedidos de ajuda, porque eu não ouvirei uma palavra sequer. Quando Deus ele decreta, quando Deus dá a palavra final a respeito de algo que vai acontecer sobre a terra, não há mais intercessão que mude isso. O Senhor está dizendo literalmente para Jeremias: não interceda em favor do povo, não há mais tempo a fazer intercessão para que eu mude de ideia. O pecado deles levantou a minha ira e eu vou cumprir juízo sobre a terra. E aí o Senhor vai, então, falando o que ele vai fazer, né, com Judá e Jerusalém, como vai ser essa grande destruição, esse grande juízo. E se nós nos atentarmos aos detalhes do que o Senhor vai falando, a gente vai encontrar muitos textos similares e bem parecidos em Apocalipse, onde a destruição tem a ver com animais, com a natureza, com o próprio ser humano através das guerras, através da destruição, a quantidade de mortos, né, que vão estar ali sendo enterrados é muito grande. Então a gente tem uma similaridade muito grande, né, com o livro de Apocalipse. Por isso que eu sempre falo para vocês e repito, essas profecias do Antigo Testamento tinham a ver com um local específico em Israel. O juízo final tem a ver com toda a terra, mas os juízos de Deus são exatamente iguais, né, sobre a humanidade. Ali eram juízos específicos para o seu povo Israel, mas agora em Apocalipse, quando a gente estiver lá, a gente tem esses mesmos decretos, não mais sobre uma nação, não mais sobre um povo específico, mas sobre toda a humanidade. Capítulo 8. Naquele tempo, diz o Senhor, os ossos dos reis e príncipes de Judá, dos sacerdotes, dos profetas e dos moradores de Jerusalém serão retirados dos seus túmulos. Esses ossos serão espalhados pelo chão, diante do sol, da lua e das estrelas, a quem os israelitas adoraram como seus deuses. Os ossos não serão recolhidos nem enterrados de novo. Eles permanecerão espalhados sobre a terra e servirão de esterco. Os que escaparem com vida da destruição de Judá preferirão a morte à vida. Nos lugares para onde eu os espalhar, diz o Senhor Todo-Poderoso. Anuncie ao povo, assim diz o Senhor, quando uma pessoa cai, logo se levanta. Quando alguém entra por um caminho errado e descobre o erro, volta para o caminho certo. Mas este povo é teimoso, desviou-se de mim e não para de se afastar. Por que Jerusalém persiste em desviar-se? Eles apegaram-se ao engano e não pensam em voltar. Eu escutei suas conversas, prestei atenção no que fazem. Ninguém fala a verdade, ninguém se arrepende de sua maldade, ninguém para e diz: o que foi que eu fiz? Todos seguem seu caminho de pecado sem desviar os olhos, como o cavalo correndo em direção à batalha. Até a cegonha, a rola, a andorinha e o tordo sabem exatamente quando devem voar para outras terras por causa do inverno. Também sabem a época de voltar, mas o meu povo não respeita as leis do Senhor. Por que então vocês insistem em dizer: isso não é verdade? Nós conhecemos e obedecemos perfeitamente a lei do Senhor. Seus falsos mestres torceram a lei e transformaram a verdade em mentira, ensinando coisas que eu nunca ordenei. Esses sábios cairão na desgraça, serão presos e levados para longe como escravos. Isso vai acontecer porque rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Por isso, entregarei suas esposas a outros homens e darei suas terras a outros proprietários. Farei isso porque todos eles, do mais humilde ao mais poderoso, são gananciosos. Para conseguir dinheiro, todos usam a mentira e o engano, inclusive os sacerdotes e os profetas. Eles dão ao meu povo remédios inúteis, tentando curar feridas profundas. Paz, paz, eles dizem, quando a guerra se aproxima rapidamente. O meu povo nunca sentiu vergonha por adorar ídolos, nem mesmo ficou corado. Eles serão encontrados entre os mortos na batalha. Tropeçarão e cairão mortos debaixo da minha ira, diz o Senhor. Eu quis reunir a colheita deles, declara o Senhor, mas eles são como videiras sem uvas e como figueiras sem figos. Até as folhas estão secas. O que lhes dei será tomado deles. Então o povo dirá: para que vamos ficar aqui sentados esperando a morte chegar?
Vamos para as cidades protegidas por muros e morramos dentro delas, pois o Senhor, nosso Deus, já decretou nossa destruição. Ele nos deu água envenenada para beber, porque nós temos pecado contra ele. Nós esperávamos viver em paz, mas a paz não veio. Esperávamos a chegada de um tempo de saúde e cura, mas o que chegou foi somente terror. O barulho dos seus cavalos já se ouve desde Dan. A terra treme com o relinchar da sua cavalaria. Os inimigos chegaram para devorar esta terra, os campos, as cidades e todos os seus moradores. Eu mesmo mandei esses inimigos, e eles serão como cobras venenosas, que vocês não conseguirão encantar. Elas os morderão e não haverá remédio, diz o Senhor. Ah, como é grande a minha tristeza! Há uma profunda dor no meu coração. Ouçam o choro da minha filha, do meu povo, vindo de uma terra distante. O Senhor não está em Sião? Eles perguntarão. O rei de Sião não está mais lá? Por que eles acenderam a minha ira, adorando imagens feitas por homens e ídolos inúteis de outros povos? Pergunta o Senhor. A colheita terminou, acabou o verão, e nós não estamos salvos. Eu choro de dor por causa da devastação sofrida pelo meu povo. Choro muito, e o desânimo se apoderou de mim. Já não existe remédio em Gileade? Não há um médico capaz de curar? Então por que o meu povo não foi curado? Jeremias e o Senhor ao mesmo tempo, estão aqui dizendo o quanto ele desejou mudar essa realidade, o quanto ele desejou fazer com que o povo desse ouvidos, àquilo que ele estava dizendo, para que não caísse nessa total desgraça. Os sacerdotes e os profetas, que eram os encarregados de ensinar o povo a buscar ao Senhor, a adorar somente ao Senhor, a mostrar a lei, eles também se desviaram por pura ganância, por dinheiro, por poder. Então a gente vê isso, gente, desde a antiguidade. Não há uma notícia nova sequer nos noticiários. Tudo que a gente vê hoje de corrupção, de pecado, de podridão, isso já acontecia desde os primórdios, da história. Desde a época de Sodoma e Gomorra, desde a época de Noé, a gente já tem a mesma maldade corrompendo a humanidade. E o Senhor vem vindo, mostrando uma história de redenção, mas também uma história de juízo que virá sobre a terra e que vai então exterminar todos aqueles que não derem ouvido ao Senhor. E eu mais uma vez vou dizer, gente, tem gente que olha para esses textos e diz: Deus é mau, Deus é um Deus de destruição, Deus é um Deus de morte, quando vê no Antigo Testamento esse tipo de texto. E eu posso afirmar para vocês que, se vocês olharem bem para o texto, nós conseguimos justamente ver o contrário, um Deus de amor, que por causa do seu grande amor é que ele vem falando tudo isso, ele vem fazendo todas essas coisas, tentando alertar aqueles que ainda podem ser alertados para se arrependerem e para darem ouvidos ao Senhor. Então, eu vejo os juízos de Deus ao longo do Velho Testamento como um grande ato de amor, para que aqueles que sobrarem, aqueles que ficarem, possam se arrepender e se voltar para Deus e também não serem destruídos, Então, há tempo ainda de arrependimento, como não houve para esse povo que está aqui diante dessa situação em Judá e Jerusalém. Israel o Reino do Norte já foi destruído e devastado, e agora o juízo cairá sobre Judá e Jerusalém também. Capítulo 9, nosso último texto de hoje. Ah, quem dera que a minha cabeça fosse uma fonte de água e os meus olhos fossem um manancial de lágrimas. Eu choraria noite e dia pela morte dos moradores do meu povo. Quem me dera ter uma cabana bem longe no deserto, assim eu poderia me afastar desse povo traidor e infiel. Curvam suas línguas como arcos para atirar suas flechas de mentira. Não dão importância à verdade. Eles vão de um crime a outro e nem se lembram de que eu existo, diz o Senhor. Abram os olhos quanto aos seus amigos. Não confiem nem em seus irmãos. Os irmãos enganaram uns aos outros e os amigos espalharam mentiras e intrigas. Eles zombam abertamente uns dos outros e nunca falam a verdade. Estão viciados na mentira. Eles se cansam de tanto pecar.
Amontoam maldade sobre maldade. Estão tão carregados de mentira que se recusam a me conhecer, diz o Senhor. Por isso, assim diz o Senhor Todo-Poderoso: vou purificar o meu povo como se purifica um metal. Depois eles passarão por uma prova como se examina um metal qualquer. O que mais posso fazer pelo meu povo? A língua deles fala mentiras como se fossem flechas envenenadas. Falam palavras amáveis ao próximo enquanto preparam uma armadilha. Eu não posso deixar de vingar tantos crimes e maldades que esse povo praticou. Não posso deixar que fiquem sem castigo, diz o Senhor. Eu chorarei e soluçarei de tristeza pelo que aconteceu aos campos e montes do país. Tudo foi queimado e está completamente abandonado. Não se ouve mais o mugido do gado, as aves e os animais do campo fugiram. Eu vou transformar Jerusalém em um monte de ruínas, o lugar onde somente os chacais viverão. As cidades de Judá ficaram vazias, até não restar um único habitante. Quem no meio de todo esse povo é capaz de responder por que a terra de Judá foi destruída, queimada e vazia como um deserto por onde ninguém passa? Quem ouviu a explicação dada pelo Senhor? Onde estão os sábios e os entendidos? E foi o Senhor mesmo quem respondeu. Isso aconteceu porque o meu povo não deu atenção à minha lei. Não obedeceram nem seguiram a minha lei. Em vez disso, preferiram fazer a vontade de seus corações pecadores e maus. Aprenderam com os pais e adoraram os ídolos de Baal. Por causa disso, assim diz o Senhor Todo-Poderoso: vou alimentar este povo com comida amarga e com água envenenada. Vou espalhar os moradores de Judá entre as nações. Eles serão estrangeiros em terras completamente desconhecidas, tanto para eles como para os seus antepassados. Mesmo lá, eles serão perseguidos pela espada da destruição, até serem exterminados. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso: chamem depressa as pranteadoras profissionais, chame as mais hábeis entre elas. Vamos, mulheres, chorem bastante, lamentem por nós, até que os nossos olhos se encham de lágrimas e elas corram de nossas pálpebras. Já se pode ouvir o choro de Sião. Pobres de nós, perdemos tudo. Que desgraça horrível! Perdemos nossa terra e o inimigo destruiu nossas casas. Vocês, mulheres que estão chorando, ouçam a palavra do Senhor. Abram os seus ouvidos às suas palavras. Ensinem suas filhas a chorar. Ensine suas vizinhas a prantear. A morte subiu pelas janelas da nossa casa, invadiu as nossas fortalezas, acabou com as crianças que brincavam nas ruas, com os jovens reunidos nas praças. Diga, assim diz o Senhor: corpos serão espalhados no campo como adubo, como o trigo deixado para trás pelo ceifeiro, e não há ninguém que o ajunte. Assim diz o Senhor: quem tem muito conhecimento não deve se orgulhar disso. O homem poderoso não deve se orgulhar do seu poder, nem o rico de suas riquezas. O único motivo de se gloriar diante de todo esse povo deve ser me conhecer de fato e saber que eu sou o Senhor que mostra ao mundo o verdadeiro amor, a verdade e a justiça, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Vai chegar um dia, declara o Senhor, em que castigarei todos os circuncidados apenas no corpo, como também os povos do Egito, Judá, Edom, Amon, Moabe e todos os que costumam rapar a cabeça e vivem no deserto. Todas essas nações são incircuncisas, mas se os israelitas não me obedecerem do fundo do coração, sua circuncisão será apenas uma cerimônia qualquer. Uau, que texto, né? O Senhor pede para que chamem, né? Já as pranteadoras. Existiam profissionais na área do choro, quando havia luto, quando havia velório, né? E o Senhor já está pedindo para essas mulheres serem chamadas, porque elas vão chorar muito, elas vão prantear muito, elas vão ter que ensinar as suas filhas, as suas vizinhas a chorarem também, porque a destruição vai ser muito grande. Mas o Senhor diz que não só, né, sobre Judá e Jerusalém, mas sobre todas essas nações que ele colocou aqui nos últimos versículos, virá o juízo do Senhor, porque a ira de Deus se acende sobre aqueles que realmente desobedecem ao Senhor. O que Deus deseja é obediência, justiça, né? A palavra justiça, ela tem essa conotação de obediência. Você quer ser justo,
obedeça ao Senhor. Isso é ser justo, isso é fazer justiça. É olhar para a palavra e obedecer aquilo que Deus ordenou para que nós cumpríssemos, né? Como mandamento, como leis, como ordens, porque isso nos faz bem e faz bem para o nosso próximo também. É isso que a palavra está dizendo. Queridos, eu queria realmente que vocês meditassem com calma no livro de Jeremias, que vocês lessem, né, mais de uma vez os textos, inclusive aqui acompanhando a leitura mesmo, se vocês têm dificuldade em ler. Eu às vezes também volto alguns textos para dar uma lida novamente, porque às vezes na minha leitura corrida, né, às vezes passa alguma coisa batida. Então eu queria que você dedicasse um tempinho a mais a mergulhar mesmo na palavra, meditar um pouco mais na palavra, grifar textos que te chamem a atenção e depois voltar neles, né? Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo tem tanta coisa para ensinar para nós durante esse ano. E cada ano que a gente vai meditando na palavra, a gente vai tendo ainda mais entendimento de textos que hoje para nós parece um pouco obscuro, mas amanhã o Espírito Santo vai e nos abre o entendimento para aquilo que está sendo dito. E o Senhor vai nos ensinando então como olhar para a palavra e ver a justiça dele, o amor dele, a compaixão dele, né, por nós, e essa história de redenção maravilhosa que está sendo escrita desde a eternidade. Amém, queridos? Deus abençoe, ótima quinta-feira aí para todo mundo, e amanhã, se Deus quiser, a gente vai continuar aqui em Jeremias até o final de semana, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e até amanhã.